Aí, o trecho que foi lido: pode o homem abrandar os seus cilícios, os seus suplícios, as suas dores, o seu sofrimento? Vem a pergunta: puxa, eu estou sofrendo, estou com uma dificuldade. Foi lido o espinho, vamos pegar uma coisa básica, o espinho. Tem um espinho em mim, vale a pena eu tirar o espinho? Ou, não, Deus quis assim, se Deus quis assim, eu tenho que deixar o espinho. O que faz sentido? Filosoficamente, eu vou me questionando. Aí vem a ciência para explicar: se você deixar o espinho, vai inflamar, vai infeccionar, essa ferida pode se tornar em algo muito maior, então não é bom. O que o Deus que é bom, justo e misericordioso quer de você? Que você arranque seus espinhos. Simples assim. Agora vamos para um espinho maior: orgulho, egoísmo, intolerância, julgamento. Vale a pena julgar? Não vale, não é bom, Deus não quer assim. Vem a ciência, temos as terapias, temos psicólogos, temos coaches, temos constelação. Por que a humanidade está crescendo tanto nessas linhas de estudo e de trabalho psicológico apoiados na ciência e na filosofia? Porque tudo isso nos conduz a Deus. E nesse período de transição do planeta, a gente está querendo a melhoria. Tem coisas que mexem com a gente e a gente fala: como que é possível as atrocidades que estão acontecendo aí no mundo? Quantas pessoas aqui, na época de fim de ano, de Natal, de Réveillon, não se sentem tão bem? Apesar de tanta festa, fogos, alegria, comes, essas coisas, as pessoas não se sentem bem. Vai lá e filosofa: por que eu não estou bem? Vai lá e trabalha a ciência. Nos momentos que eu não me senti bem, isso fez bem para mim? Lógico que não. Como que eu mudei dessa vibração negativa e fui para positiva? Através de uma leitura, através de um bate-papo com um amigo, através de brincar com o cachorro, com o gatinho, de dar comida para o passarinho, de varrer a casa. Tem gente que se sente bem, inclusive, fazendo esse tipo de coisa. Trabalho, pronto. Isso me faz bem? Então, eu estou amando a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Só que no dia a dia é difícil a gente trazer essa linha de raciocínio. A gente está aqui hoje no centro, por quê? Quem veio aqui? Porque aquela minha obrigação do domingo. Quem veio aqui para falar: eu preciso disso? Ou quem veio aqui para falar: eu não queria ir, mas eu sei que quando eu estou aqui no centro, a espiritualidade está trabalhando as minhas energias. Alguém aqui está pensando que nesse momento está doando energia para que a espiritualidade possa trabalhar? E que não é para você, é para o irmão que está perdido, que está errante, que precisa de auxílio? Começa a compreender isso. Olha a nossa importância, mesmo quando a gente não quer, tem alguém trabalhando para a gente porque filosofou, questionou: eu não quero mais estacionar na minha vida. Já está comprovado há milhares de anos que o homem está em progresso, em evolução, e eu quero ter uma vida de harmonia, de equilíbrio. Para pensar, gente. É para isso que a gente está aqui. Por que estamos aqui? Para quê? Estamos aqui para quê? Para evoluir. Por que estamos aqui? Porque durante muito tempo a gente permaneceu estacionado na nossa vida. Deus, que é bom, justo e misericordioso, traz esse tripé para a gente se apoiar. Se eu tiver, eu estou estudando pra caramba, isso aqui eu vou trazer um exemplo meu. Eu estou estudando pra caramba a doutrina para chegar lá próximo a Jesus, para chegar lá no meu caminho. Mas eu não parava para olhar o que o Marcelo precisa fazer. Adianta ficar só estudando o livro e não aplicar, não colocar em prática? A gente é espírita que é rato de biblioteca. Adianta? Não adianta. Não adianta ler, fazer 200 cursos, essas coisas, se você não se melhorar e não auxiliar no processo de melhoria dos outros. Isso é filosofia espírita. Adianta eu só acreditar que eu posso melhorar, que eu posso ajudar os outros, para a gente se sublimar, mas sem estudar, sem conhecer a doutrina, sem saber o que significa uma imposição de mãos para doar fluidos?
na hora de um passe, de entender o que é o autoconhecimento que a ciência traz para nós, não adianta. E adianta eu ficar só nesses dois e pensando só nessa vida aqui de 40, 50, 80, 100 anos que a gente vai ter aqui, sem pensar na vida futura? Não. Então a nossa vida é apoiada nesse tripé. E a gente tem que parar para pensar em todos os dias. A doutrina espírita trouxe uma coisa, gente, muito importante, porque normalmente as doutrinas falavam o quê? Creiam no que estamos dizendo, e se for necessário vocês vão compreender. A doutrina espírita traz uma palavra que é totalmente diferente. Compreendam de início, entendam a doutrina espírita, e vocês vão crer se quiserem. Por quê? Porque a doutrina espírita, eu já falei isso aqui algumas vezes, é da moral autônoma. Moral autônoma é nossa, é própria. Moral heterônoma vem de fora. Eu imponho a você, acredite cegamente nisso. E durante milênios a gente seguiu isso. No Egito, na Mesopotâmia, o Deus do fogo, quando a gente ainda era peludão no corpo, o Deus do fogo, o Deus da chuva, a gente acreditava em tudo que vinha de fora. A doutrina espírita traz a moral autônoma. Olha, está aqui a filosofia, a ciência e a religião explicando para vocês. Mas se você não quiser absorver essa informação, não adianta nada. A escolha é tua, o livre-arbítrio está aqui. Moral autônoma. Eu tenho a moral de escolher o meu processo de melhoria. Chico teve um, Divaldo teve outro, Haroldo teve outro, e cada um de nós aqui tem outro. Cada um no seu caminho, no seu passo, na sua velocidade. Mas se a gente quiser entrar aqui e sair e não melhorar, a escolha é tua. Eu não sou vítima do destino. Não é que Deus quis assim. Não, você escolheu assim. Deus só quer uma coisa: que você melhore, que você evolua. Agora, eu estou querendo evoluir? É essa que é a moral autônoma que a doutrina prega para nós. Filosofa, estou querendo evoluir? O que eu estou fazendo para evoluir? Joga para a ciência. Quais são os caminhos que eu posso evoluir? O que eu tenho dentro de mim que eu posso evoluir? Quais são minhas virtudes? Quais são as minhas dificuldades? Quem são as pessoas, profissionais, amigos, parentes que podem me auxiliar para que eu atinja o caminho do meu equilíbrio, da minha serenidade? Quantas vezes a gente orgulhoso não fala que está passando por um problema? Ai, não. Mas se eu falar que eu estou com um problema de relacionamento, ou disso ou daquilo, aí um amigo vai comentar com o outro. Viu, você quer resolver o seu problema ou não quer? Quer tirar o espinho? Às vezes, viu, se o espinho estiver aqui, como que eu vou tirar? Não dá. Com a pinça eu vou mais me machucar, não é? Então pede para o amigo, pede para o profissional, pede para quem está à disposição. Venha ao centro. Mas não adianta você vir ao centro, ajudarem você a arrancar o espinho, e aí depois você vai lá comer do mato no espinheiro de novo. E é isso que a gente tem feito, por existências. A gente está buscando o espinheiro do nosso orgulho, da nossa vaidade. Por quê? Porque está esquecendo de filosofar. Por que a gente tem essa onda de filósofos que está mexendo tanto com a gente, né? Do Karnal, do Cortella, do Pondé, de tantos outros, do Clóvis Barros, entre tantos outros? Porque eles estão voltando a fazer a gente questionar, eles estão voltando a fazer a gente pensar. Porque muitas vezes a gente está querendo ler um romance espírita e ter a fórmula do sucesso. A gente está querendo vir aqui, passar pela fluidoterapia, passar no passe, assistir uma palestra e achar que isso tudo é verdade. Quem está aqui vai sair e, por exemplo, falar: olha, eu não concordo com algumas coisas que o Marcelo falou. Show de bola! Isso é importante, porque se você não concorda, você vai ter que buscar sua base científica, moral ou filosófica para ver por que você acha que o Marcelo está errado, comprovar isso e seguir. E talvez auxiliar o cara que estava errado a também se melhorar ou a ter uma amplitude no seu ponto de vista. É nesse caminho que a humanidade vai progredir. Agora, quantas vezes a gente fica se digladiando pelos egos, pelas vaidades? Então, isso é complicado. O Espírito da Verdade falou para o Kardec, está lá no livro dos Médiuns: fé inabalável só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade.
O que isso significa? A doutrina espírita se explica não só depois de 1857 com o Livro dos Espíritos. Em todas as épocas da humanidade se explica a doutrina espírita. Em todas as épocas da humanidade se explica a evolução do homem, a lei do progresso, a lei da adoração, a lei da destruição. Por que a destruição é importante? Nossa, mais guerra para que possa haver renovação. Por que a pandemia? Alguém gostou da pandemia? Não, ninguém. Mas por que ela foi importante? A gente só vai ficar reclamando ou vai ver os efeitos? Poxa, perdemos parentes, amigos, mas teve coisa benéfica. A gente aprendeu a cuidar mais da saúde. A gente nem lavar as mãos lavava mais, gente. A gente estava tendo contato através do WhatsApp, mandando o emoji para as pessoas. Aí a gente sentiu a falta do abraço, sentiu a falta do olho no olho. Isso fez a gente valorizar mais os relacionamentos que estavam sendo esquecidos pela humanidade. A gente parou a pensar nos outros. Quantos aqui não paravam num determinado dia, talvez às 6 horas da tarde, e faziam uma prece pela humanidade? Mudou. Então, até um evento ruim, uma pandemia, como uma guerra ou qualquer coisa, é para a gente filosofar porque está acontecendo isso. Comprovar o que eu posso fazer para chegar até Deus. A gente tem que começar a entender. E o Espírito de Verdade falou para Kardec: se algum dia a ciência provar que em algum ponto a doutrina espírita está errada, siga a paciência, porque a ciência está comprovada. Às vezes a gente fica pensando só numa coisa, vamos dizer, religiosa, e a ciência está mostrando o contrário. Vamos lá, voltar à época de Galileu Galilei. O que ele falou? Pô, astrônomo, matemático. Chegou lá e falou: gente, velho, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Ele começou isso aí. Giordano Bruno fez estudo inicial, Galileu Galilei fez esse. Aí chegou lá e falou: poxa, então a Terra não é o centro do universo. Mas aí, paulada nele. O que fizeram? Viu? Está errado. A tal da Igreja Católica Apostólica Romana e não é crítica à igreja, gente, é o momento da humanidade que a gente passou, com uma época já inquisitorial, começou a falar: não, você está errado. Não, eu estou certo, eu estou aqui. Você está errado. Vem aqui no tribunal e peça desculpas. E ele foi fazer o quê? Eu não quero ser degolado, não quero ser enforcado. Não, eu estava errado. A Terra é o centro do universo e o Sol se move em torno dela. Teve que aceitar isso. Aí a gente pensa: puxa, mas essa atrocidade que foi feita foi ruim? Essa atrocidade que foi feita transformou Jesus em Jesus. Jesus desencarnou, morreu, 2033, ano 33. Aí vem a progressão da humanidade. O que eram os cristãos? Os cristãos eram a comida do leão para o Coliseu. Não tinha uma doutrina cristã, mas aí todo mundo se impressionava com eles. E aí, você não pode ir com eles, junte-se a eles. E aí o imperador, não me lembro, acho que é o Constantino, não lembro quem foi, falou: pô, eu acho que vale a pena a gente incorporar essa doutrina aqui. E aí fez uma doutrina, e aí durante um tempão, de 300 até 1500, 1600, teve um poder absoluto. Foi essa doutrina que fez Jesus. Porque até então, eram 12 apóstolos, 70 discípulos e 400 ou 500 seguidores. O resto, quem que é o barbudo maluco lá? Não sabia. Então, essa atrocidade que tivemos de uma época de trevas da humanidade foi positiva para transformar Jesus no maior ícone do exemplo da bondade, da misericórdia, tangibilizar Deus no ser humano. Então, isso foi importante. Só que a gente tem que questionar isso, porque não adianta a gente ficar falando mal das outras doutrinas. Arrogância espírita é isso. Muitas vezes a gente quer falar: a doutrina espírita é a doutrina do futuro. Isso não. Jesus falou: siga por essa ou essa doutrina? Não. O que Jesus quer: ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Seja ateu ou não.
faça o melhor que você pode ser melhor. É isso que Jesus falou para nós. Siga esse caminho. Então, ciência, filosofia e religião apoiada. Ah, mas eu tenho uma religião. Ele só não chama de religião. Ele não sabe o que é. Mas ele tem uma conexão forte com aquela coisa que ele acredita. Então a gente tem que entender que se às vezes a ciência comprovar que alguma coisa está errada, que não adianta eu ficar só ajoelhado no milho, né? Sofrer um martírio, o martírio que eu tenho, me impor um martírio, ficar me chicotando o que Deus vai querer. Não, a ciência já provou que Deus não quer isso, que não adianta. É esse o caminho para nós seguirmos. Se isso não acontecer, vai se transformar o quê? Em dogma, em fé cega, fanatismo. E aí, para nós espíritas aqui, deixa eu dar outro cutucão. A gente fala que a nossa doutrina não é dogmática. É um erro muito grande. Doutrina é dogmática sim, a doutrina é ritualística sim. Não tem o passe? Passe não é um ritual? A gente começou aqui o evento com uma palestra, com a abertura de um trecho do Evangelho, para depois vir a palestra, e vai ter um encerramento, fluidoterapia, é um ritual. Água fluidificada, Evangelho no lar, é um ritual. Dogmático, a gente usa errado o termo. Porque o que é um dogma, gente? A gente acredita que dogma é fanatismo, e não, dogma é princípio. Dogma é um princípio irrefutável, onde alguma doutrina se apoia. E aí a gente fala, ah, mas a doutrina espírita não é dogmática? É sim, a gente se apoia em cinco princípios básicos. 5 princípios básicos e indiscutíveis, que são existência de Deus. Está lá, está no livro dos Espíritos, está no livro dos Médiuns, está na codificação. Se você não acreditar em Deus, não tem como você acreditar na doutrina espírita. Imortalidade da alma. A partir do momento que você foi criado, a sua alma é imortal. Você não morre. Reencarnação, pluralidade das existências. Já que você não morre, mas daqui você vai ter uma finitude do teu corpo carnal, eu vou reencarnar em outros lugares. Consequentemente, existem outros mundos habitados que não só a Terra. Porque a Terra está crescendo em população. Daqui a pouco não vai caber todo mundo aqui. Para onde que vai? Vai reencarnar em outros mundos. E, consequentemente, a gente tem a comunicabilidade dos espíritos. Se eu tirar alguma coisa daqui, não é doutrina espírita. Temos doutrinas religiosas que acreditam na existência de Deus e na imortalidade da alma. Que não acreditam nisso aqui. Não é espiritismo. Temos algumas doutrinas que só acreditavam aqui e agora estão começando a acreditar nisso aqui porque está havendo uma transição. Está tendo um pensamento que está se abrindo um pouco mais e deixando de ser fanático e cego. Ou seja, temos uma doutrina que é assim dogmática e se apoia nesses 5 princípios. Se eu tirar qualquer um desses 5 princípios da doutrina espírita, ela deixa de ser doutrina espírita. E isso tudo nos traz os questionamentos filosóficos, morais e espirituais de aprendizado. De que forma? Existência de Deus. Deus está lá. Primeira pergunta de Kardec para a espiritualidade da codificação. Não é quem é Deus, é o que é Deus. E a gente não está preparado, a gente não tem capacidade para entender o que é Deus. E é por isso que fala em inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se contenta com isso, ponto final. Você não tem como entender mais. Você ainda é muito limitado, você está na raspa do tacho da criação, digamos assim. Você está no começo da tua evolução. Mas entenda que esse Deus, que é o Criador, a causa suprema, ele é bom, justo e misericordioso. E se você está passando por dificuldade na sua vida, está dentro da bondade, justiça e misericórdia de Deus. Se você está passando por uma dificuldade, significa que esse Deus bom, justo e misericordioso está atenuando suas faltas. Pensa aqui que talvez na época do Império Romano, se a gente era um gladiador, um soldado, a gente matou uns 50, 60 no mínimo, brincando ali. E matou de maldade. Imagina se tivesse esses 50 agora aqui cobrar dívida nossa. Não é assim que vem. Não vai vir, se você enfia 50 espadadas, não vai vir 50 e cada vida vai enfiar uma espadada em você, não.
Porque Deus é bom, justo e misericordioso. O teu arrependimento é aqui, na cabeça. O teu arrependimento é moral. Você não precisa de 50 espadadas. Você precisa passar pelo processo do remorso, arrependimento e querer melhorar. Essa é a renovação espiritual que Deus promete a nós, que a doutrina espírita veio trazer para nós. Ou seja, todas as dificuldades, pandemia, guerras, dores que a gente tem, são boas para a nossa depuração, por mais que a gente não compreenda e por mais que a gente não aceite. Só que se eu não aceitar, ela vai acontecer do mesmo jeito. A não ser que eu possa fazer alguma coisa como foi lida na abertura. Posso abrandar os males se tiver ao seu alcance, lógico. Se não tiver, aceita e tenha fé. Acredita, ora, vigia e ora. E segue em frente. Deus que é bom, justo e misericordioso, que é o melhor para você. Você acredita nisso? Ou você está reclamando do calor, do frio, da chuva, do carro que te fechou, do pãozinho que estava ruim, da pizza que ontem veio que estava fria? Você está reclamando dessas coisas? Lógico. O que eu posso fazer? A pizza chegou e está fria? Vou ligar na pizzaria e falar: olha, não veio legal, não sei, melhora da próxima. Porque eu estou ajudando o meu próximo a melhorar o serviço dele. Até num ponto disso. Ou você fica: ai, que porcaria essa pizza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Posta no grupo, mano. Aí, pior ainda, posta no grupo. Difamando a pizzaria. Nunca mais comprem nessa pizzaria. Gente, isso aí. Só que você com essa pizzaria, você tem um relacionamento de longo prazo. Às vezes você compra, porque já não muda de pizzaria todo mês, toda semana. A gente tem confiança e fica ali, não é isso? É ou não é? E aí às vezes em uma falha você quer fazer um estardalhaço. Para. Se a gente tem o direito, não é nem de segunda chance, a gente tem o direito de milhares de chances de melhorar, por que a gente não pode dar o direito para os outros? Por que a gente não se filosofa, não questiona, não coloca a ciência e se sublima para tentar praticar um pouquinho do que Deus fez? Do que Jesus veio aqui na sala de aula e provar que é possível. Pedro, você vai me negar 3 vezes, mas mesmo assim, está de boa, irmão. Tomé, você vai duvidar, mas está de boa, é o teu caminho, é o teu passo. João, você vai chorar, vai sofrer, mas você tem força, é o teu caminho, é o teu passo. Deus que é bom, justo e misericórdia, falar isso para nós. A imortalidade da alma, outro dos nossos dogmas. A gente foi criado não à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, do átomo ao arcanjo. A gente passou por todos os reinos, estamos aqui no reino nominal. Iremos chegar um dia na angelitude. Será que vocês conseguem acreditar nisso? Já falei uma vez aqui. Vocês já se percebem como um universo? Vocês já pararam para pensar que vocês têm trilhões de células formando o seu corpo? E cada vez que você tem uma energia negativa, você está impactando trilhões de vidas que residem no teu universo corporal. A gente não morre, a gente muda só de frequência. Então por isso a nossa alma é imortal. Veio aí a comunicação dos espíritos para mostrar para a gente algo que a gente não queria ver durante muito tempo. Já tinha na época dos egípcios que os oráculos falavam, eram médiuns. Já tinha as pitonísias na época da Mesopotâmia, se não me engano. Em todas as épocas, as tábuas dos 10 mandamentos, tudo isso é comunicação do plano espiritual para cá. Por quê? Porque tinha alguém que estava vivo, que não morreu e que estava falando com a gente. Ou seja, a alma é imortal, a gente não vai morrer e a gente está recebendo. O que eu fizer aqui, se eu gastar, pegar o cartão de crédito, for para o shopping e ficar gastando, no mês seguinte vem a fatura, não vem? Vem a conta, não vem? É a mesma coisa. Se eu ficar gastando a minha vida com problema, com dificuldade, alimentando o ego, egoísmo, intolerância, vaidade, vai vir a conta. No entanto, se eu estou depositando créditos de bondade, de benevolência, de tolerância, de não julgamento, meu saldo vai ser azul. Está mais fácil de eu chegar próximo aos braços do Pai, próximo aos braços amorosos de Cristo. Reencarnação, pluralidade das existências, comprova a justiça divina.
Aqui está escrito errado, agora que eu vi para mim. Tá? Mas comprova a justiça divina, plantio e colheita, causa e efeito. Já que a gente vai reencarnar, vai ter outras existências, e a gente sabe que a conta vai chegar, o que eu quero fazer? Eu quero me melhorar. Neste exato momento, passado e futuro estão acontecendo, estão se solidarizando. Tudo que eu fiz no meu passado, nesta existência e em todas as outras, me trouxeram aqui para eu ser a melhor versão que eu podia fazer de mim mesmo. E o que eu quero ser para o futuro? Qual o espelho que a gente tem? Eu quero ser, se eu perguntar para vocês, pensem em uma pessoa que vive, não estou nem falando de Jesus, não estou falando do homem de bem, uma pessoa que é referência para vocês. Talvez um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um professor, alguma pessoa que é referência para vocês. Você não quer ser como essa pessoa? O que eu preciso fazer para ser como essa pessoa que eu considero comigo, uma pessoa boa? Começa a pensar no futuro, o que você quer. Começa a pensar no seu plano de previdência espiritual, digamos assim. O que eu quero colher no futuro? E aí, vou trabalhando no meu planejamento. Se a gente no plano espiritual faz um planejamento reencarnatório, qual é o nosso planejamento encarnado para a espiritualidade? Quem aqui quer passar pelo umbral, levanta a mão. Quem quer ir para o nosso lar, levanta a mão. Aí está todo mundo. É a mesma coisa. Está vibrando negativamente, o que você faz? Umbralzinho neles. É simples. Alguém quer? Racionalmente, filosoficamente, ou moralmente, religiosamente? Pronto. Se questiona o que eu estou fazendo na minha vida. A reencarnação me oferece a possibilidade de mudança. Pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu pai. A gente começou aqui no mundo primitivo. 4,5 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, estava lá Jesus, os espíritos que Jesus já era Cristo naquela época. 4,6 bilhões de anos, estava lá manipulando para formar o planetinha Terra. Veio lá durante muito tempo a formação de gases solidificando, era mesozoica, paleozoica, seja lá o que for, dinossauro, toda aquela parafernália toda, até que apareceu um hominho aqui, há 15, 20 mil anos atrás. A gente é novinho. A gente passou por esse período primitivo do mundo. Hoje a gente está aqui querendo vir para cá. Não é isso que a doutrina fala? A gente está no mundo de prova e expiação, querendo vir para cá, regeneração. O que é o mundo de regeneração? É o mundo paz e amor? Não, gente. Aqui é o mundo onde impera a maldade. Impera a maldade. É aquilo que eu falei. Não gostei do Pólios, eu dou uma pedrada na cabeça dele, ponto final, está tudo bem. A gente estava aqui. Aqui começa a ter a semente do bem. A gente está no mundo onde tem a semente do bem. E aqui a gente vai ter equilibrado o bem e o mal. Quando fala em mundo de regeneração, as pessoas acham que é tudo paz e amor. Não, aqui vai estar equilibrado o bem e o mal. E não vai ser de uma hora para outra. Não é um cometa que vai cair e vai mudar tudo. Não é o planeta chupão que vai passar e levar os espíritos maus. Não tem isso. É a transição moral que a gente vai fazer. A gente está aqui encarnado, está melhorando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos colegas. Eles vão melhorar o mundo futuro, vão melhorar os filhos e os netos deles. E de repente a gente vem a ser o bisneto deles. E aí a gente vai voltar para cá pegar um mundinho melhor. E a gente já vai estar mais evoluído no mundo mais evoluído. Até que a gente chegue nos mundos mais felizes, mais equilibrados, onde aqui ainda tem o bem, e aqui o mundo angelical, onde, estamos ajudando a galera, esse universo infinito. Então, pluralidade dos mundos habitados. E comunicabilidade dos espíritos. Como é que a gente sabe de tudo isso? Porque a galera boa que está aqui, veio falar para a gente, veio mostrar para a gente. Veio falar que existem coisas boas, desde que você faça coisas boas. Se você continuar apegado às negatividades do mundo, do ego, do orgulho, você não vai chegar tão cedo aqui. Um dia você vai chegar, mas vai demorar mais. Então, eles vieram para falar para a gente. E aí, a gente tem o nosso anjinho da guarda, a gente tem o nosso mentor, que a gente atrai, e tem esse Tito Cujo aqui também, né? Que a gente que atrai.
estou obsedado. Tem um obsessor atrás de mim. Quem que abre a porta para ele? Vamos lembrar as histórias do vampiro da Transilvânia? Ele não entra na sua casa se você não for convidado, se ele não for convidado, não é isso? O vampiro só entrava na casa das pessoas se abrisse a porta e falava, pode entrar. O obsessor é isso, gente. Se eu não vibrar positivamente, se eu estiver lá com aquela raiva, com aquela coisa, ele está se aproximando de mim. Se eu estiver na tristeza, eu sou um pobre coitadinho, vai chegar um irmãozinho desafortunado, que às vezes nem é obsessor, querendo mal, mas é outro que está perdido aí na erraticidade. E ele vai alimentar ainda mais a sua tristeza. Então, essa galera aqui, eles intuem, eles assopram na nossa orelhinha. Mas a nossa moral autônoma, nosso livre-arbítrio, filosofia, ciência e religião, está aqui dentro da gente. Somos nós que escolhemos esse caminho. Eles vão se expressar pela afinidade dos nossos sentimentos. Que sentimento eu estou vibrando? O que está acontecendo dentro de mim? Eu quero melhorar ou eu estou reclamando? Eu estou brigando com o outro ou eu estou querendo auxiliar o outro e a mim mesmo? E assim fazendo os desejos do nosso Pai que é bom, justo e misericordioso. Gente, por que eu trouxe esse tema tão doutrinário? Talvez até é mais uma coisa de aula, de apostila do que de uma palestra. Porque a gente tem que voltar para o berço da doutrina espírita. A gente está esquecendo disso. É muito legal a gente ver o filme, eu não sei quem foi assistir o filme do Arigó. É muito legal você ver o filme do Chico, do Divaldo. Agora, quem consegue sofrer aquela vida que ele sofreu? Quem de vocês abriria a mão da tua vida para tomar porrada do jeito que eles tomaram? Eles estavam os espíritos mais depurados, já estavam no caminho. Então vamos pensar, essa é a evolução da nossa jornada espiritual. Kardec, só para a gente fechar, Kardec falou que o verdadeiro espírita não é aquele que chega ao objetivo, mas é aquele que deseja atingir. Vai demorar muito para a gente atingir o homem de bem. Mas dentro de você, você fala assim, tá difícil? Ou você fala, uma hora eu chego lá? Eu tenho que andar daqui até lá. Caramba, dá 20 passos. Ai, mas a minha panturrilha. Ai, mas a minha tremedeira. Mas a minha artrite, a minha artrose. Ou não, eu vou até lá. Lá está o ponto final. Lá onde está onde eu quero chegar. Está o meu desejo. Quaisquer que sejam os antecedentes, as vidas pregressas, nossa, o homem será um bom espírita desde que reconheça as imperfeições, autoconhecimento, reconhecer as imperfeições e seja sincero e perseverante na sua reforma íntima e renovação espiritual. Estamos querendo o quê? Uma doutrina espírita que baixe o santo na gente e coloque todas as verdades, ou a gente está indo atrás das verdades? O Zé Herculano Pires falou, estude o espiritismo e não se deixe levar por tolices. A gente está pegando aí nos grupos do WhatsApp, veio mensagem do espírito Zezinho para o médium Josézinho que o mundo vai passar por tal catástrofe. E aí ele já sai disparando para todo mundo. Isso não é doutrina espírita, gente. Filosofa. Isso é verdade ou não? Vai para a ciência, comprova. Quem está falando isso? Tem outros médiums falando isso, outros espíritos falando isso? Isso moralmente está de acordo com o que Deus prega? Não. Um médium falando uma única coisa não é uma verdade espírita. Um palestrante, um expositor chegando aqui falando uma coisa, não é verdade absoluta. Promove a ciência, promove a filosofia dentro da sua vida e se questiona se esse é o caminho correto de chegar a Deus. Se você tem dúvida, vai lá e pesquisa. Não é isso, não se deixa levar por tolices. Dedique-se ao estudo, mas não queira saltar de aprendiz a mestre, porque o mestrado em Espiritismo é só lá em cima. É só no plano espiritual, na terra que é todo mundo aprendiz. E como a gente é todo mundo aprendiz, a humildade tem que falar forte dentro da gente. Seja pessoal que está aqui aplicando o passe, seja o expositor, seja a pessoa que está dando aula do Evangelho, que está organizando o Evangelho, que está dando aula nos cursos aqui, ninguém é melhor que ninguém.
Cada um está no seu passo, cada um está na sua jornada. Mas, se vocês, dentro da sua jornada espírita, estão fugindo do estudo básico da doutrina, é o que eu falo, e eu os convido. Pergunta para a galera que trabalha na casa, quando que começa o curso? Como que você pode conhecer um pouco mais da doutrina espírita? Como que eu posso ter na doutrina espírita, não uma fé cega, mas uma fé que se desenvolve apoiada nos seus questionamentos, na ciência, para você se melhorar. Para pensar nisso. Aproveita que é começo de ano, que dá tempo de fazer matrícula em várias casas, em vários estudos, dá tempo de pegar livro, temos aí recursos online, vídeos, um monte de coisa para melhorar. Mas espírito de romance tem a limitação, porque o romance, ele é legal, traz uma história bonita que emociona a gente. Mas se você não questionar como aquilo se aplica à tua vida, da mesma forma que se aplicou para o personagem, foi só mais uma leitura da Turma da Mônica. Quer obra mais espírita, mais gostosa do que os gibis da Turma da Mônica? Por mais que seja na singeleza do Maurício de Souza, todas as histórias trazem amizade. Por mais que o Cebolinha queira dar nó no coelhinho da Mônica, no final, apesar da pancadinha, sempre tem uma liçãozinha de moral. Do Chico Bento, do Índiozinho Papacapim, do Anjinho, de todos eles. O romance é a mesma coisa, traz uma história bonita. Mas se for aquele passatempo do consultório que você está lendo o gibi, não adianta nada. A doutrina espírita é assim. Como é que você vai se sublimar? Para pensar nisso. Tá? Peço desculpas aí por ter avançado um pouco no tempo, né? Mas eu acho que valia a pena para a gente poder fazer esse fechamento e a gente pensa nos 3 princípios da doutrina e nos 5 pontos de apoio dela, e como isso está se aplicando à vida de vocês e à evolução individual de cada um, tá certo? Que a gente possa retornar aos nossos lares em paz, com harmonia, equilíbrio, e que tenham todos uma semana bastante produtiva. Agradecemos ao Marcelo, né, pela excelente explanação, pela energia. Né? Gosto muito da energia que ele coloca no que ele está passando para a gente. Né? Isso acaba envolvendo, né, cada um de nós, para refletir acima de tudo. E sempre lembrar, né, que nada vem de graça, sempre tem a nossa parte do esforço. Sem o nosso esforço, sem a nossa vontade, as coisas não vão acontecer como a gente quer exatamente. Temos que fazer a nossa parte. Ele colocou muito bem hoje aqui que a gente, né, se a gente não quiser aprender, não se aprofundar, não só na doutrina espírita, mas em outras áreas também, que tudo faz parte, né, a área envolve, né, o tríplice aspecto da doutrina, mas a gente tem que ter, né, vários pontos para nos sustentar. O que a casa aqui oferece, com certeza ajuda, mas vai do esforço de cada um de querer participar. Os cursos aqui logo serão abertos, tem curso que já está em andamento e tem curso que vai começar, provavelmente às quintas-feiras, é o que está se planejando, à noite, às 20 horas. Então esse será o curso de introdução ao Espiritismo. Ao sábado já está ocorrendo, vai ter continuidade. Nós temos o Evangelho às terças-feiras, ele colocou aqui para nós, acontece às 20 horas também. Aí não precisa de inscrição. Então fiquem atentos aí às nossas redes sociais, né, às palestras, e quando for o momento a gente vai divulgar, né, quando que vai ser aberta a inscrição, quando o curso vai começar, mas será em breve, com certeza. Então fiquem atentos aí, e nós comunicaremos, tá bom? Então agora eu vou pedir para que vocês, né, já que estamos todos reflexivos aqui, né, em momento de reflexão, vamos tomar nossa fluida terapia coletiva. Vou chamar a Sandra aqui para nos ajudar quanto a isso. Fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e agradecer por esse momento tão lindo que tivemos aqui, por um momento das vibrações,
E a gente consegue sentir toda a luz que tem nesse salão, nesse educandário, vindo de Jesus, dos seus mensageiros de luz, dos nossos amigos espirituais da casa. Em serenidade, confiantes nessa doação de amor, do Divino Mestre Jesus, vamos abrir os nossos corações. Vibrar amor, paz, reconforto, em favor de nós, dos nossos irmãos sofredores. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz no Brasil, pelos enfermos, todas as pessoas que a gente conhece, que estejam passando por algum sofrimento. Vibremos por elas, pelos enfermos de corpo e de alma, pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus, por aqueles que ainda acreditam que é dando a paulada no outro, não é? Vibremos para que o amor de Deus chegue no coração deles também. Pelos desesperados, pelos que tentam abreviar a vida, pelos suicidas, pelos que já cometeram, vibremos que sejam amparados, socorridos, pela confraternização religiosa, para que sintamos todos irmãos, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, vibremos aqueles que agem na nossa sociedade fazendo bem, trazendo a evolução, pelos cientistas, por aqueles que criam as vacinas, criam soluções para a nossa vida ficar melhor aqui. Vibremos também pela Casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe, nos proporciona aprendizado, pelas crianças, as famílias assistidas aqui no Educandário Bezerra de Menezes, pelos trabalhadores do bem. Vibremos pelos nossos lares, mandemos essa luz lá para o nosso lar, todos os cômodos, todas as pessoas que lá vivem, a nossa vizinhança. Vibremos por nós mesmos, por cada molécula, cada célula, que a gente saia daqui renovado, que assim seja, graças a Deus. Sim, mais uma vez, agradecemos ao Pai por tudo que recebemos nessa manhã, por tudo que pudemos aprender até esse presente momento. Que possamos levar tudo isso dentro de nós, para a nossa melhoria, para cultivar dentro de nós os melhores sentimentos, as melhores intenções, de modo a desenvolver o amor dentro de cada um, para que possamos ter uma humanidade melhorada, mais consciente de si mesmo, do papel que cada um deve executar nesse planeta, dentro dessa oportunidade que nos é concedida. Que cada um possa retornar ao seu lar melhor do que quando aqui chegou, que tenhamos todos mais uma ótima semana, que possamos estar aqui no próximo domingo e realizar todas as nossas atividades com muito amor em nossos corações. As bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, assim seja. Por falar em conhecimento, lembro que nós temos a nossa biblioteca aqui. Então, é só pegar o livro ali, né? Tem a Rosângela que está atendendo, tem a nossa livraria também. Aos sábados nós já estamos tendo o acolhimento fraterno, então começa às 13 horas. Então basta comparecer aí quem está precisando, né? Receber alguma orientação, um passe individual e tudo mais.
Agora nós vamos fazer o nosso passe individual. Então eu peço a vocês que permaneçam sentados aí que nós vamos chamando. Eu só vou ver a quantidade de passes que nós temos e nós já começaremos. Quem quiser tomar o passe, obviamente. Quem não quiser, que tenha aí uma ótima semana, um ótimo domingo.